meninas, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Lógico que, inicialmente, vou falar um pouco sobre Selecon, sobre esse concurso que foi tão esperado por vocês, esse edital tão aguardado, mas, como sempre, eu trago modelos de redação. Então, mesmo que você não tenha a intenção de fazer esse concurso, mas precisa de aumentar, melhorar os seus conhecimentos acerca do tipo textual, dissertativo e argumentativo, pode ficar aqui comigo, porque eu trouxe modelo de redação que inclusive já foi disponibilizado lá no meu Instagram para vocês. A gente vai detalhar essa estrutura, vou explicar para vocês pontos acerca da abordagem dessa proposta, tá? Geralmente, o que eu faço? Eu trago redações da plataforma, tá? Redações dos meus alunos, aí eu corrijo aqui com vocês, detalho tanto as correções acerca de coesão e coerência, estrutura, a gente fala de todos os detalhes que a banca vai analisar quando for corrigir a sua redação. Só que dessa vez tinha um tema na minha plataforma que eu estava esperando uma redação legal, uma redação que eu queria trazer aqui para vocês e não aconteceu em tempo hábil. Então eu falei, gente, eu vou ter que sentar e escrever essa redação. Então vocês imaginam a correria da prof, tive que silenciar tanto o ambiente quanto a mente para sentar e escrever essa redação. Então eu elaborei essa redação, obviamente, de forma manuscrita, porque eu não sei viver sem escrever à mão. Eu admiro muito, ou não, né? Quem faz tudo de forma eletrônica, eu não consigo, eu tenho que escrever mesmo. Eu tenho vários caderninhos sobre vários assuntos que eu escrevo. Então, uma redação que eu escrevi à mão e digitei, obviamente, para ficar mais fácil para vocês, porque o objetivo era passar para o Instagram para ajudá-los, tá? Mas aí, como eu não enviei para a plataforma essa redação escrita à mão, galera, eu vou trazer ela aqui para vocês digitada. Peço desculpas, mas como não enviei ela para a plataforma, né, não tinha necessidade, o objetivo nem era apresentar uma aula, mas como os alunos ficaram com muitas dúvidas quando eu postei a redação lá, eu recebi alguns directs, eu falei, não, eu vou levar essa redação, então, quando eu for elaborar a aula para a PM Sergipe. Tá? Então, trouxe essa redação aqui, a gente vai conversar sobre ela, porque a gente precisa entender essa estruturação para a gente ter uma excelente nota nesse concurso. Combinadíssimo? Então, vamos lá, né? Vamos dar início à nossa aula. Vamos falar aqui um pouquinho, inicialmente, sobre a Selecon, tá? Que é importantíssimo a gente conhecer o nosso território, entender como que essa banca funciona, tá? As particularidades dela. Primeiramente, falar sobre Selecon é falar sobre uma banca que não é tão exigente, tá? Na sua correção, não é uma FCC da vida, uma VUNESP, uma IDCAP, mas também não é uma IBFC, tá? É uma banca que ela tem, assim, uma canetinha com uma força mediana, tá bom? Os corretores não são tão exigentes como as bancas que eu detalhei anteriormente, mas é importante a gente ficar atento a alguns pontos. Vamos lá, eu vou detalhar aqui com vocês os critérios de correção, porque é importante, e aí a gente vai conversar de forma mais profunda sobre ela, tá? Mas inicialmente é isso, não é uma banca tão exigente, logicamente, isso é bom por um lado e ruim por outro. Por que que é ruim, prof? Porque a nota de corte vai lá nas alturas. Então, você precisa aí ter, para ficar entre as vagas, tá? Esse concurso ele vai ser muito concorrido e o que vai separar os classificados, nomeados, dos concorrentes, somente dos participantes do evento, será a prova discursiva, tá? Então, a gente está aí almejando no mínimo 85% de desempenho para a gente estar entre as vagas. Perfeito? Esse é o nosso objetivo. A gente nunca fala, gente, em nota mínima, tá? Para ser aprovado. Pelo amor de Deus, a gente não quer só ser aprovado, a gente quer ser nomeado, não é verdade? É uma banca que gosta muito de perguntas, tá, galera? Aquelas perguntas ali explícitas, com pontinhos de interrogação lá para vocês. E a resposta a essa pergunta é o seu posicionamento.
Então, você tem que responder a pergunta da banca lá na introdução, porque é lá que eu declaro o meu posicionamento. Então, uma banca que ama perguntas, tá? Então, a maioria dos temas são temas com perguntas, perfeito? As frases temáticas. É uma banca que nem sempre trata dos assuntos de forma negativa, então abominem os esqueletinhos da vida de vocês se querem se preparar com seriedade para essa prova, tá? Porque eu, tá, gente, até hoje não vi nenhum esqueleto, tá? Se existe aí, beleza, mas eu até hoje não vi nenhum esqueleto que desse para utilizar para todos os temas. Eu nunca vi. Porque nós temos temas em que a banca pede a importância de algo de forma positiva, tá? As bancas, em alguns momentos, elas fazem afirmações, e aí você tem que justificar essa afirmação. Nem sempre o tema vai ser um problema, tá? E os esqueletos que eu vi até hoje são todos que tratam do assunto como problema, tá? Os esqueletos, gente, hoje, tá? Atualmente ainda, mas eu tenho certeza que isso vai mudar, só dá para utilizar para o Enem e bancas que exigem propostas de intervenção, como a banca no CEP, por exemplo, tá? Então, a banca não está exigindo proposta de intervenção no edital, ela pode elaborar um tema em que você tenha que tratar do assunto de forma positiva, e esses esqueletinhos não irão funcionar, tá? E muitas vezes o que acontece? O aluno, ele tem esses esqueletos, mas não entende nada de estrutura, não entende nada de objetivo do tipo textual, objetivo de cada parágrafo nesse tipo textual, que é imprescindível vocês saberem disso. E aí o texto fica incoerente, tá? Porque acha que é só preencher lacunas ali, e mesmo você utilizando o esqueleto, vai além disso, não é só preencher lacunas, tá? Tudo tem que fazer sentido, tem que haver um encadeamento lógico das ideias e tem que ter uma relação de um período com o outro e de um parágrafo com o outro, tá? E muitas vezes, gente, dá muito mais trabalho preencher um esqueleto desse de forma coesa do que vocês aprenderem a estrutura e escrever sobre qualquer tema para qualquer banca, tá? No início é difícil, no início não é fácil, não vamos romantizar a redação aqui, mas dá certo, é só você não desistir. Perfeito? Então, abominem esqueletos, porque Selecom muitas vezes, tá? Não são poucas, ela trata os assuntos de forma positiva. Por exemplo, a importância do policial militar na segurança pública por meio do uso de tecnologia, tá, gente? Estou inventando um tema aqui da cabeça, tá? Então, aí vocês vão tratar do assunto de forma positiva. Trazer um tipo de tecnologia, por exemplo, os de drones, como isso facilita o trabalho da Polícia Militar, como isso agrega na segurança pública, isso faz com que nós tenhamos ações de formas mais ágeis, como que funciona. Então, isso você vai tratar o quê? O assunto de forma positiva. E aí, como que você vai utilizar esse esqueletinho seu aí? Que fala que o Estado é negligente, que a população é omissa, como que vai ser? Não dá, tá? Então, a banca costuma tratar assuntos de forma positiva. Perfeito? O que mais a gente pode falar aqui da Selecom? A Selecom é uma banca que valoriza. Eu vou mostrar aqui para vocês os critérios de correção, porque eu explico junto com eles. Espera aí. Turma, eu peguei aqui uma correção recente que eu fiz de um aluno que iniciou na plataforma agora, tá? Para explicar para vocês acerca do modo de correção. Então, vocês podem ver aqui, ó, que acerca da tipologia textual, que é adequação à estrutura, que é você realmente desenvolver um texto que tenha as características do texto dissertativo argumentativo. Quais são elas, prof? É um texto em que você defende um posicionamento por meio de argumentos, é um texto que você precisa declarar esse posicionamento e defender um ponto de vista por meio de argumentos de forma impessoal. Então, não pode fazer o uso de primeira pessoa, tá? Nem do singular e nem do plural.
Cada parágrafo tem um objetivo nesse tipo textual, cada período tem um objetivo no seu determinado parágrafo. Então, está analisando esses detalhes, tá? Acerca da tipologia. Então, com relação a esse quesito, ela atribui 10 pontos, perfeito? Gente, analisando os critérios de correção, a gente consegue conhecer um pouco da banca ou a postura dela em determinado certame, tá? Por exemplo, quando foi da Polícia Penal aqui de Minas Gerais, a Selecom atribuiu o mesmo valor a todos os critérios. Dessa vez, não. Então, a gente percebe o quê? A abordagem do tema. A abordagem do tema é, obviamente, a interpretação correta da temática, uso de repertório, tá, galera? Não tem como fugir. Dissertativo argumentativo não pode ser baseado em senso comum. Para a gente convencer o interlocutor, para a gente convencer uma pessoa, para sermos persuasivos, que é o principal objetivo desse tipo textual, nós precisamos trazer o quê? Fundamentação. Demonstrar que você tem conhecimento sobre o que você está falando. Então, tem que ter repertório. Isso está sendo avaliado nesse quesito. A sua interpretação, a argumentação, argumentos consistentes, não ser contraditório, explicar bem acerca do seu posicionamento defendido, relacionar o repertório com a argumentação, porque não é simplesmente decorar argumentos de autoridade, decorar repertórios e jogar no texto. Eu tenho que relacionar com o argumento nos parágrafos de desenvolvimento e relacionar com o tema lá na minha introdução. Então, está sendo avaliado aqui, a gente percebe que tem uma pontuação um pouco maior, 15 pontos. Coerência e coesão. Então, aqui avalia tudo, tá, gente? A estruturação dos parágrafos, a organização desses períodos, tá? A pontuação também vai fazer diferença nessa coesão e também a correlação das informações, que um exemplo é o que eu mencionei, a relação do repertório com o posicionamento ou com o tema. Porque se eu simplesmente cito ali um repertório e não relaciono, causa problema de coesão no meu texto, porque tem um período completamente solto. O texto dissertativo argumentativo, ele é conhecido como o de uma única unidade, porque tudo está totalmente conectado, todos os períodos e todos os parágrafos. A gente há ali uma ruptura, e essa ruptura, ela causa problemas de coesão. Então, além da banca desconsiderar esse repertório, tá? Ele não é um repertório produtivo, como a gente chama, a banca também vai te penalizar na coesão textual, tá bom? Então, aqui, ó, percebe, vale também 15 pontos. E com relação à parte gramatical, tá? A correção referente à norma culta, ela divide em morfossintaxe e pontuação e ortografia, tá? Acentuação e ortografia. Então, aqui, obviamente, a nossa correção gramatical, a gente não tem muito o que falar sobre, tá? E aí ela fez essa divisão que tá bem clara aqui na explicação entre parênteses. Perfeito? Então, vale cada um 10 pontos. Então, aqui, 20 pontos para correção gramatical, tá? E 15 pontos para a parte em que vai avaliar a coesão e a abordagem, tá? Então, ela dividiu, não deu dessa vez, por exemplo, a mesma importância a cada quesito. Tem alguns quesitos que têm uma pontuação maior. Então, gente, o que vocês percebem? A correção gramatical, ela é corrigida de forma isolada, tá? Ali a gente vai corrigir os erros. A parte que avalia a estrutura é um quesito que também é avaliado à parte. Agora, a coesão e a abordagem são dois quesitos que são avaliados em conjunto, eles têm relação entre si, e ali vale 30 pontos, tá? Então, obviamente, a gente não vai negligenciar nada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a nossa atenção maior é com relação à abordagem do tema e a coesão e a coerência do nosso texto. Perfeito? Então, essa é a nossa amada Selecom. Tranquilo até aqui? Outro detalhe muito importante que alguns alunos me perguntaram lá no meu Instagram. Prof, a banca, como que é a questão do tema dessa banca? Ela costuma, tá? Atentos, costuma cobrar assuntos relacionados ao cargo ou à instituição.
Então, como é um concurso para a área de segurança pública, geralmente ela aborda o eixo temático segurança pública, não necessariamente falando sobre policial militar, mas pode falar da segurança pública de uma forma mais genérica. Mais uma vez, costuma, então treine acerca de assuntos relacionados à segurança pública, mas não negligencie os outros eixos temáticos, porque ela pode nos surpreender. Isso não está no edital, não é porque ela segue sempre uma postura que ela fala, hoje eu tô a fim de mudar, não quero segurança pública, eu vou falar sobre meio ambiente. Vai lá e começa a falar sobre meio ambiente. E aí cobra um assunto que você não estava nada preparado para isso, e aí foi todo o seu tempo embora, né, gente? O que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o tempo, vale até mais do que dinheiro, porque dinheiro a gente conquista de novo, o tempo perdido nunca mais volta. Então, o tempo que você teve ali para estudar, 4, 5 horas todo dia, por conta de uma prova discursiva, foi tudo por água abaixo, porque você negligenciou o que a prof falou para você. Então, treine 2 redações acerca de segurança pública, uma sobre um eixo, outro eixo temático. Ah, prof, eu vou treinar tudo sobre segurança pública e vou ler sobre outros assuntos. Pode também. Se você é um aluno intermediário e avançado, se é um aluno iniciante, não aconselho. Aconselho a treinar 2 temas acerca de segurança pública, um meio ambiente. 2 acerca de segurança pública, um sobre questões sociais, tá? Para você estar preparado e até para você ser autônomo, poder fazer uma outra prova que não seja para a Selecon, cair um outro assunto e você estar totalmente preparado. Perfeito? Vamos à relação então para eu explicar para vocês? Bora! Vamos lá, turma. Mais uma vez, peço desculpas por ser um texto digitado. Vocês sabem que não é o padrão aqui, mas como eu falei, como eu não enviei a redação para a plataforma, eu só consegui ela mesmo no notebook digitada, porque eu digitei para passar para o Instagram, tá? E obviamente o papel eu joguei fora, porque a minha intenção não era trazer essa redação aqui para vocês. Mas como foi uma redação que muitos alunos tinham dúvidas e a maioria não escreveu exatamente seguindo a interpretação correta da frase temática, eu achei imprescindível apresentá-la aqui para vocês, tá bom? Então, o tema é uma pergunta, tá vendo? Ó, Selecon ama, mais um motivo de eu trazer essa redação aqui para vocês. O que fazer para que o policial brasileiro assuma uma posição merecida de positivo destaque social? Então, tá te fazendo uma pergunta, tá? Então, você vai trazer 2 sugestões do que deve ser feito, do que pode ser feito, e vai apresentar na sua introdução, tá? Porque serão os assuntos que você vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento, no D1 e no D2, tá? Aqui, gente, eu já inicio falando para vocês que essa redação podia ter sido melhor no que se refere a repertório, tá? Mas eu escrevi essa redação em 45 minutos. Foi assim, o tempo que eu tive para escrever e foi o que me veio à cabeça mesmo, como se fosse uma prova. Foi muito rápido e eu, assim, estou muito atarefada. Eu tenho certeza que vocês escreveriam uma redação com repertórios muito melhores do que esse, tá? Mas já dá para vocês entenderem aqui o que precisa ser feito. Com certeza seria uma redação com uma boa avaliação, mas eu não daria nota máxima. Olha só, para eu não dar nota máxima nem para ela mesma. Ô, carrasca! Mas vamos lá. Vamos contextualizar o tema inicialmente, né? Então, a figura do policial no Brasil é frequentemente cercada de estigmas, desconfianças, resultado de uma história marcada por violência, corrupção e falhas institucionais. Estou contextualizando o assunto, ok? No entanto, aqui um conectivo adversativo, é fundamental reconhecer que a maioria dos profissionais da segurança pública atua com dedicação e coragem, enfrentando diariamente situações de risco em nome da proteção da sociedade. Portanto, para que o policial brasileiro assuma aqui, ó, respondendo a pergunta, eu tenho que responder lá na introdução, ó. De forma o quê, galera? Explícita, escancarada para o corretor, tá? Dissertativo, argumentativo, não pode estar nada implícito, subentendido não, tá? Até para a gente não precisar gastar com recurso depois. É necessário promover uma transformação na valorização e capacitação profissional. Então, eu vou trabalhar aqui no D1 e vou trabalhar aqui no D2. Com isso, haverá mudança na relação
entre polícia e comunidade, perfeito? Então, aqui cumpriu-se o objetivo da introdução. Lá na plataforma, vocês terão as aulas de forma detalhada acerca de cada parágrafo, tá? Outro detalhe importante, turma, vocês precisam treinar, tá? Redação não dá para aprender assistindo aula somente. Tem que colocar a mão na massa. Pega esse tema e escreva. Começa a escrever, liga o cronômetro, você precisa saber o tempo que você gasta. Viu que eu falei com vocês o tempo que eu gastei para escrever redação? Eu sei cada tempo que eu gasto. Se eu quisesse uma redação melhor do que essa, com melhores repertórios, eu teria que pensar mais, puxar mais na minha cachola. Com certeza gastaria um pouco mais de 1 hora. Então a gente tem que se conhecer. Para se conhecer é necessário treinamento e seguir as orientações do profissional que está te auxiliando nas correções. Tá com problemas de encadeamento das ideias. Professor falou, falta de conectivos, aí você vai ajustando. Tem que escrever uma redação por semana, não tem como fugir. Até os alunos que já são avançados, tem que colocar a mão na massa, tá? Porque os temas mudam e aí dificulta um pouco a vida da gente, beleza? Então aqui o objetivo da introdução cumprida, 3 períodos, a apresentação, contextualização, apresentação do tema e posicionamento. Perfeito? Desenvolvimento 1. Então, obrigatoriamente, eu tenho que tratar acerca da promoção, da transformação do agente, tá? Para que ele seja valorizado. Conectivo, em primeiro lugar. A valorização do policial é crucial para que ele possa exercer suas funções com dignidade e respeito. Tá vendo? O tópico frasal, uma frase curta, declarativa, apresentando o objetivo desse parágrafo, que vai ser tratado aqui, tá? Isso inclui não apenas melhores salários, mas também condições adequadas de trabalho, acesso a recursos e tecnologias modernos e suporte psicológico. Então, isso deve ser feito, deve ser colocado em prática para que ele seja valorizado. Então, eu detalhei essas melhores condições de trabalho. Vejam, aqui no desenvolvimento você tem que desenvolver a ideia. Você tem que fazer com que a pessoa que esteja lendo o seu texto consiga visualizar o que você está trazendo ali, a sua argumentação, tá? Uma pesquisa agora é o quê? Repertório. Divulgada pelo portal aqui é G1, tá, galera? Mostrou que quando os profissionais se sentem valorizados, sua performance, a percepção da população sobre a corporação tendem a melhorar. Então, é a justificativa, tá? Minha fundamentação, o objetivo dela foi justificar a afirmação. Concluindo, dessa forma, programas de reconhecimento e premiação para ações exemplares, por exemplo, podem reforçar essa nova perspectiva, transformando a visão pública e elevando a autoestima dos profissionais. Percebem aqui, gente, um ponto muito importante, tá? O que eu sempre falo com vocês lá nas aulas. Parágrafos de desenvolvimento não é lugar de fazer proposta de intervenção, não é lugar para eu apresentar ações e ideias para minimizar ou resolver um problema. Lembram disso? Ok. Porém, todavia, entretanto, eu devo fazer se a frase temática exigir isso de mim. E é o que acontece aqui. Se a banca colocou lá caminhos para erradicar o feminicídio, entre aspas, eu vou fazer intervenções nos parágrafos de desenvolvimento. Eu vou detalhar uma ação para que resolva ou minimize um problema. Perfeito? A mesma coisa aqui. O que fazer? O que deve ser feito? Podia ter sido trocado por caminhos. Essa frase temática, tirar o que fazer para caminhos para melhorar a visão do policial perante a população. O sentido é o mesmo. Então, quando a frase temática exige de mim ações, caminhos para eu resolver ou minimizar um problema, aí sim, isso deve ser feito nos parágrafos de desenvolvimento. Porque o que eu tenho que fazer nos parágrafos de desenvolvimento é o que a frase temática exige de mim. Isso é o primordial, tá? Mas, no geral, a gente não resolve ou tenta resolver um problema nos parágrafos de desenvolvimento. Ficou claro isso, gente? Eu preciso que isso fique muito claro na mente de vocês, tá? Para vocês não confundirem, perfeito?
O mais importante é interpretar o tema, depois o resto. Além disso, conectivo aqui pode ser um conectivo que adicione, tá? Com o objetivo de adicionar um argumento, porque é mais um argumento para defender o mesmo ponto de vista. Se a banca estiver tratando ideias opostas, por exemplo, lá na frase temática ela pedir para que se aborde algo positivo e negativo sobre um assunto, eu não posso usar o além disso aqui, tá? Porque esse conectivo ele serve para ligar aqui, tá? O parágrafo anterior, beleza? A capacitação contínua dos policiais é essencial para que eles, né? Dos policiais, não, tá certo, achei que eu tinha errado a concordância. Para que eles possam atuar de maneira eficiente e ética. Então, aqui eu vou tratar o quê? De mais um caminho do que deve ser feito, tá? Para que ele consiga ter aí uma visão diferente da atual. Essa formação deve incluir não apenas técnicas de combate ao crime, mas também abordagens em direitos humanos, tá? Porque é uma das queixas, tá, da sociedade, mediação de conflitos e habilidade de comunicação, pois a experiência de países que investem em educação policial mostra que agentes de seguranças bem treinados se relacionam de maneira mais positiva com a comunidade, gerando confiança mútua, que é o objetivo que a banca quer que eu apresente. Então, o tempo todo, gente, o que você tem que fazer? Você tem que trazer o seu argumento e encaixar com o que a banca quer. Traz o argumento, encaixa com o que a banca quer. Porque é assim que a gente consegue ser persuasivo. Porque é assim que a gente consegue convencer alguém. Lembra que esse é o nosso objetivo? Olha, você tem que fazer isso para isso, que é o que a banca quer. Isso vai acontecer, a consequência é isso, que é exatamente o que a banca quer, tá? Para você evitar, e como eu falei, ter que recorrer depois. Conclusão do parágrafo. Assim, essa interação pode reduzir a criminalidade e criar um ambiente mais seguro para todos, reforçando a imagem do policial como agente do bem. Então, a conclusão dos parágrafos de desenvolvimento, turma, é sempre a reafirmação do seu posicionamento atrelado ao argumento que você escolheu para desenvolver ali, tá bom? Sempre, para que o texto fique persuasivo, tá? Que é o nosso objetivo. E conclusão, turma, como a banca Selecon não exige propostas de intervenção, eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso fazer a proposta de intervenção síntese, que é fazer uma paráfrase dos meus argumentos desenvolvidos, ou eu posso fazer realmente a proposta de intervenção, mas cuidado! Vocês viram aqui que a frase temática me exigiu intervenção nos 2 parágrafos de desenvolvimento? Aí eu vou fazer intervenção na conclusão de novo? Não vai ficar legal, tá? Então, melhor aqui é a síntese, aquele resumo do que foi abordado, tá? Então, aprendam, turma, aprendam a elaborar as duas conclusões, das duas formas. Por quê? Porque a banca pode tratar o assunto de forma positiva, e se ela não pediu que eu tratasse do assunto como um problema, como que eu vou resolver um problema na conclusão? Fica incoerente, não faz sentido. E há temas assim, em que o objetivo do desenvolvimento é trazer ações para resolver um problema. Aí na conclusão eu vou resolver de novo? Trazer outras ações? Não, não dá. Aí eu vou fazer síntese, beleza? Então vamos seguir. Em conclusão, para que o policial brasileiro conquiste uma posição de destaque social merecida, ou seja, aqui, gente, o primeiro período é o momento de você reafirmar o seu posicionamento, tá? E reapresentar o tema. A gente faz os 2 no mesmo período, cumpre as 2 funções. É imprescindível que haja um esforço conjunto entre governo, instituições e a sociedade. Por fim, a valorização do profissional, aliada à capacitação contínua e ao fortalecimento da relação com a comunidade, pode transformar a percepção sobre a polícia, ressaltando seu papel fundamental na construção de um país mais seguro e justo. Excelente, turma! Cumpre tudo que a Selecon está exigindo. Tudo, tá? Lógico que, como eu falei, com relação aos repertórios dava para melhorar, tá? Mas vocês podem ver, gente, que a gente consegue uma redação excelente sem nada de outro mundo.
Percebem? Uma redação excelente que cumpre o que a gente precisa entregar e não é nada de outro. Nossa, que conhecimento extraordinário! Não apresentei nada aqui que qualquer um de vocês não consiga apresentar. Não tem nada demais. Então é o arroz com feijão que funciona. Nada de linguagem rebuscada, jurídica. As bancas, inclusive, vocês devem evitar isso, tá? Porque as bancas nem gostam. Não precisa de linguagem rebuscada, não precisa de algo de outro mundo, não precisa saber dados específicos acerca da população com relação ao policial, até porque provavelmente esses dados estarão nos textos motivadores e vocês sabem que não pode copiar nada dos textos motivadores e nem parafrasear, como eu vejo algumas pessoas ensinando aqui, depois na fase de recurso vocês vêm chorando e não entendem o que aconteceu, e eu falo, copiou dos textos motivadores, você quer que a banca te dê uma nota máxima com relação à fundamentação, sendo que a fundamentação não é sua? Ah, mas o professor X falou que pode parafrasear. Pois é, você viu agora da forma mais doída possível que não pode, ok? Então, os textos motivadores devem ser lidos porque eles nos ajudam a interpretar corretamente o tema, a entender a postura da banca com relação à proposta temática e realmente, gente, nos motivar, nos lembrar. Você lê ali algumas informações, ah, tá, eu lembro de uma reportagem parecida com essa. Ah, eu lembro de uma informação parecida. E aí você cita, tá? Não pode copiar. Beleza? Vou deixar o meu contato aqui para vocês. Tá? Caso vocês não tenham ainda um professor que auxilie na preparação para corrigir os textos de vocês, e vou deixar aqui também o link dos materiais, tá bom? Beijo, a gente se vê ainda, tá? Vamos falar mais de PM Sergipe, com certeza.